Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo anterior eu trouxe para vocês essa sugestão desse quadrinho feito com gesso e eu amei essa ideia e fiquei pensando o que mais que dá para fazer, né, de decoração para casa utilizando o gesso. Então fiquem atentos até o final do vídeo que eu vou ensinar para vocês como fazer uma linda decoração gastando muito pouco. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Para fazer esse trabalho eu vou utilizar esse potinho plástico aqui e esse copinho de Danone. Você vai precisar de uma vasilha maior e outra menor. O formato pode ser qual você preferir. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu fiz de vários tamanhos e fica super legal. Então, por que tem que ser o menor? Porque eu vou colocar aqui no fundo, olha, tá vendo? E ele tem que ser uma largura que dê certinho aqui, que não fique tampando tudo, tá bom? Então, eu vou colar essa parte, esse copinho aqui, olha, tá vendo? O menor dentro do maior. Vou colar com a cola quente. Vou passar a cola bem aqui. E fixar aqui no centro. Pronto, olha só, tá vendo? Colei o meu pote de Danone menor dentro desse maior. Agora eu vou passar o óleo aqui dentro. Eu tô usando óleo de cozinha, tá, gente? Mas você pode usar o óleo que você quiser. Se você preferir usar vaselina, também pode ser, tá? Porque aí quando eu colocar o gesso, vai ficar mais fácil para desmoldar. Então você passa o óleo na vasilha todinha. No copinho também, tá, gente? Vocês passem aí o óleo, a vaselina no potinho todo. Pronto, olha só, minha forma já tá untada, agora eu vou deixar ela aqui de lado. E antes de eu começar a falar do gesso pra vocês, vou falar dessa madeirinha aqui, olha, gente. Eu cortei 3 pedacinhos de madeira, aqui tem mais ou menos 5 centímetros, tá? Se você tiver aí cabo de vassoura, qualquer madeirinha que você tiver aí na sua casa, eu vou colocar depois no box de informações a espessura dela, tá? Eu comprei nessas lojas que vende material de construção, ela vende por metro, inclusive dá pra fazer muitas peças, né? Mas se você quiser fazer sem o pezinho também, você pode fazer, tá bom? É que esse projeto eu vou fazer com os pezinhos. Então, a medida que eu vou usar aqui é 2 por 1. Então, são 2 copos de gesso para 1 de água, ok? Eu gosto de colocar água primeiro e depois ir diluindo. Aí você vai diluindo aos poucos, tá, gente? Pra não empelotar. Então eu vou colocar aqui o segundo copo. Claro, essa minha forma ela é média, né? De repente você vai fazer uma pequena, você usa uma proporção menor. Ou se você for fazer maior, você vai se baseando aqui, ó, nessa mistura. Quando ela estiver homogênea, você já não precisa colocar mais gesso, tá, gente?
Então, quando você vê que essa mistura não tá nem muito mole, nem muito dura, você já pode colocar lá na assadeira, tá, gente? Não coloca muito mole, senão ela vai demorar para endurecer. E também se você colocar muito dura, não vai dar certo. Então, presta atenção no ponto, tá? Olha só, tá vendo, gente? Olha, já tá ficando bem grossinha, bem encorpada. Agora você vai fazer o quê? Vai virar essa massa toda aqui por cima, olha. Dá uma batidinha assim para ficar uniforme e agora é só encaixar os pés. E agora é só aguardar a secagem. Pronto, já deixei cerca de 1h30, 2 horas. O trabalho já está seco e agora é hora de desenformar. Gente, por incrível que pareça, os outros trabalhos que eu fiz, quando eu fui desenformar, eu tive que fazer um corte aqui para poder soltar. Esse daqui, olha, só de pegar eu já tô vendo que ele já tá solto, olha. Olha só. Olha, tá vendo? Agora essa parte de dentro também tem que soltar. Vou pegar um estilete e agora eu vou puxar essa parte de dentro também para tirar ela. Olha só como ficou, gente, tá vendo? Agora essa parte aqui eu vou lixar ela todinha. E pra tirar essa parte aqui, acertar todinha essa parte, você usa uma lixa bem fininha, tá, gente? Pronto, olha só, gente, já lixei todo o meu vaso, olha como ele ficou, tá vendo? A lixa, ela tira qualquer imperfeição aqui da superfície, né? Basta você dar uma lixada bem caprichada que vai ficar lindo o seu trabalho. Aqui você já tá livre para fazer a decoração do jeito que você quiser. Se você quiser deixar ele liso assim, ok, você já pode pôr sua plantinha aqui, seja natural ou artificial. Se for natural, né, eu sugiro que você faça um buraquinho aqui no fundo do vaso, né, para escoar a água. Se não, pode deixar o seu vasinho assim mesmo. Eu, no caso aqui, eu vou fazer decopagem no meu vasinho. Então, eu vou pintar ele todo de branco, vou usar tinta PVA para artesanato e depois vou fazer a decopagem. Você fica livre. Ou você deixa assim liso, ou você faz a pintura do jeito que você preferir, ok? Pronto, olha só, a peça já tá pintada e seca e agora sim vou fazer a decopagem. Para fazer a decopagem, gente, eu escolhi esse guardanapo aqui, ele não tá inteiro porque eu já usei nos outros vasinhos que eu fiz. Ele imita assim um azulejo, eu amo esse tema aqui, acho muito bonito e é ele que eu vou usar. Já deixei algumas figuras aqui cortadas, né? Vou usar a termolina leitosa. Para quem não sabe, o guardanapo ele tem 3 películas, vou molhar o dedo aqui. Então, você tem que retirar as 3 de baixo. Ai, já saiu tudo aqui. Olha, tá vendo? E você só vai usar a de cima. Olha, tá vendo? Ele é maior, tá? Eu vou aplicar a termolina aqui e depois a parte de baixo eu tiro.
Gente, se vocês quiserem aplicar com plástico por cima, pode aplicar, tá? Eu prefiro aqui nesse caso passar o pincel mesmo. Ele tá bem molhadinho, olha, vou alisar com o dedo para tirar as rugas, bolhas. E aqui, ó, é só puxar, como já tá molhadinho, ele sai fácil. Você só arruma aqui com o pincel. E vou fazer isso ao redor do vaso inteiro, ok? Prontinho, olha só como ficou a decoupagem, eu amei o resultado. E agora eu vou passar o verniz geral porque eu gosto daquele acabamento brilhoso. Se você preferir o verniz acrílico fosco, não tem problema, tá, gente? Pode usar ele também. Prontinho, agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só como ficou, gente. Que fofura que ficou esses vasinhos, não é mesmo? Vocês podem ver aqui, olha, que eu fiz vários formatos, né? Fiz maior, fiz menor, fiz mais largo. Dá para aproveitar todas as vasilhas que você tem aí na sua casa, né? E fazer vários formatos bonitos. Como eu falei no início do vídeo, né? Você pode fazer com decoupagem, você pode deixar o seu vaso liso, fazer uma pintura à mão. Aí fica a seu gosto, fica muito legal. Fiz também esses daqui, olha, com a mesma estampa de azulejo, né? Estampa diferente, mas é o mesmo segmento, porque eu sou apaixonada por essa estampa, acho super elegante, super chique. Aqui, como vocês podem observar, eu coloquei tudo flor natural, então se você for fazer com flor natural, faça o furinho embaixo, olha. Vou pedir pro Edson mostrar aqui pra vocês, eu fiz o furinho aqui. Os cactos, as suculentas, elas não precisam de tanta rega, então não tem problema nenhum de colocar flor natural. Mas se você quiser fazer artificial, também não tem problema. Fiz esse daqui, olha, sem o pezinho, tá vendo? Olha, também fica super legal. Aí basta você usar a sua criatividade, né, para criar os seus vasos. Quem me acompanha lá no Instagram viu que essa semana, esse fim de semana, eu fui em uma loja dessas de decoração para buscar inspiração. E esses vasinhos, gente, são super caros, né? E para fazer eles, o custo é quase zero, né? O quilo do gesso é R$3,50, super baratinho. Esses palitos aqui eu comprei, mas você pode reutilizar o que você tiver aí na sua casa, cabo de vassoura, qualquer palitinho aí dá para fazer. E o custo é muito baixo, para você decorar aí a sua estante, o seu lavabo, né? Fica muito charmoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram e para você que não conhece o meu canal de viagens e passeios, o de Mala Pronta, quero convidar você para ir lá
se inscrever, deixar o seu comentário, tá? O link vai estar aqui abaixo no vídeo, no box de informações. Inclusive, esse final de semana a gente vai dar uma passeada por aí. Coloca aí nos comentários aonde você acha que a gente vai chegar de mala pronta, né? E é isso aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.